Neste bloco eu recebo um convidado muito especial, é o clínico geral endocrinologista Maurício Hirata, para falar de um tema de interesse a toda a população, que é o ganho de peso e a relação com a qualidade de vida. É um prazer, doutor Maurício. Muito obrigado pelo convite. Doutor Maurício, a obesidade pode ser considerada uma epidemia? É uma epidemia e que mata, uma das doenças que mais matam, é doença. Então, antigamente, quer dizer, até recentemente, era uma doença de países ricos. Hoje ela está virando doenças de países pobres. Por quê? Porque o junk food está chegando no país pobre, né? O acesso à proteína é mais caro, então eles estão comendo muito macarrão, arroz. Então, é epidêmico, antes era uma doença de rico, está virando de pobre e a tendência é que vai matar cada vez mais gente. A alimentação durante a gestação influencia no peso do bebê? Então, isso é uma coisa meio bipolar. As mães que são muito obesas, que comem muito, a tendência de ter filhos com obesidade é alta. E essas que fazem muita dieta, né, ficam magérrimas, também existe uma tendência do nenê ficar obeso. Por exemplo, eles fizeram essa pesquisa em campos de concentração nazistas e verificaram que com esse pessoal de extrema fome, as crianças ficaram obesas, adultos obesos. Então é bipolar a coisa, a gente não pode ser nenhum nem outro, né? Comida vicia, doutor? Então, a comida ela vicia por quê? Porque ela dá uma sensação de conforto cerebral, entendeu? É um dos maiores confortos que a gente tem. E o centro da compensação, que é uma compensação que a gente tem no cerebral, é o mesmo que existe para drogas, para sexo, para bebidas, jogo, religião, esses malucos aí, Bin Laden, né? Então, todos eles é o mesmo centro. O que acontece muitas vezes é que o paciente, às vezes, opera o estômago, por exemplo, sem saber que o motivo real do apetite é outro. Então, ele começa a derivar para álcool, por exemplo. O alcoolismo é muito frequente. Então, a gente vai mudando o foco. Não adianta a gente pegar e tratar a fome, tem que pegar a causa. E uma das causas é essa dependência, essa questão química do alimento. Então, falando da questão química, qual o papel dos aditivos e conservantes na obesidade? Então, tem vários produtos aí, por exemplo, o BPA, que está presente em materiais plásticos, que alteram o nosso sistema hormonal. Então, por exemplo, em criança pode dar alteração de hormônios, femininos ou masculinos. E isso aí propicia aumento de peso. Então, esse é só para falar de um, né? O adoçante também, que ele entra no intestino e produz uma substância que aumenta o apetite e aumenta a produção de insulina. A insulina é um hormônio anabolizante. Aí acaba aumentando o peso. Isso é uma pesquisa recente, né, do ADA, né? ADA, que é a Associação Americana de Diabetes. Qual que é a relação entre o sistema digestivo e o intestino na obesidade? Então, esse é fato super novo, que eles estão estudando bastante, que o intestino ele é um órgão endócrino. Então, o que acontece? Ele produz um monte de coisa, é uma glândula. E eles verificaram que o intestino dos pacientes obesos ele tem uma população maior de um tipo de enterococo, é uma bactéria lá, que existe normalmente, mas ele aumenta no paciente obeso. Então, já estão se criando modelos de alterar a flora intestinal desses pacientes. Alguns até estão pensando em transplante de flora. O que seria transplante de flora? É pegar um cocôzinho e transplantar, entendeu? Para alterar, né? Isso de forma vulgar, né? Mas está caminhando para o intestino cada vez mais, por incrível que pareça. Nós temos um grande índice de câncer de intestino, né? Como você pode prevenir e o que pode ser feito para que isso não venha a acontecer? Então, a causa, um dos fatores, eu recebo muitos pacientes de oncologistas que indicam redução de peso. Por quê? Porque a insulina é um fator de crescimento tumoral. Então, o paciente obeso ele tem aumento de insulina. Esse aumento de insulina favorece o crescimento de tumores. Tá? Essa que é a causa básica dos cânceres. A obesidade também ela altera alguns tipos de genes.
que propiciam o aparecimento desses cânceres. Então, são vários tipos de câncer que estão ligados à questão da obesidade. E a absorção de conservantes, produtos que não são naturais, não acabam atingindo o aparelho digestivo e o intestino também? Com certeza, por isso que eu falei da flora. Então, por exemplo, tem que tomar cuidado do paciente que é obstipado, tem prisão de ventre. Então, o que acontece? Todas as toxinas desse paciente ficam mais tempo em contato com a mucosa intestinal. Então, é como se o cigarro ficasse presente direto no pulmão. Então, o intestino tem que funcionar todos os dias, 2 vezes ao dia, pelo menos. Uma pergunta muito frequente, doutor Maurício, é: a pessoa emagrece, passa um tempo, por que ela engorda de novo? Porque a gente tem um gene chamado gene poupador. Não é todo mundo que tem esse gene. Então, por exemplo, está cheio de magrinho, que come montanha de comida e não engorda. Meu irmão é um deles, por exemplo. Tá? Mas na natureza, o que sobrevive? É um animal que come pouco e engorda. Então, pela seleção natural, a gente foi criado nesse sistema. E para você mudar essa característica é muito complicada. Então, hoje, por exemplo, o que a gente vê? Isso é uma outra questão interessante, está estudando muito em endocrinologia, é o paciente que está magro, mas ele tem um metabolismo de gordo. Então, você pega, ele está magrinho, só que vai fazer os exames, tem pré-diabetes, colesterol alto. Por que disso? Porque é um paciente que tem uma tendência genética para ser obesa, mas por boas práticas, né? Então está magro, está comendo direitinho, fazendo exercício, mas os exames revelam essa característica. Então é o magro, falso magro, entre aspas. Isso é um outro dos enigmas hoje da endocrinologia. Uma outra pergunta muito frequente é a relação entre o desempenho sexual, obesidade e alimentação. Porque tudo tem uma ligação, esses três atividades, né? É compensação. Então, é o que eu falei, é o mesmo centro de compensação. Então, a comida, muitos chefes de restaurantes falam isso, que a comida é um prazer sexual, né? E é mesmo. Então, é o que eu falei da questão da cirurgia, então, ou de fazer um tratamento clínico. Não adianta você tratar o paciente do apetite se a causa é compensação. Tem que tratar a compensação. Apetite só, tratar estômago não adianta, só para boi. O cérebro do obeso funciona diferente? Isso é uma questão interessante. Eles fizeram ressonância magnética, tomografia para alguns pacientes obesos. Eles verificaram que alguns centros cerebrais eles atuam de uma forma diferente. São principalmente depois de obesidades mais prolongadas, fica um processo inflamatório. Então, tem uma inflamação no cérebro, principalmente no centro da fome, né, que no hipotálamo. E essa questão ainda está meio obscura o porquê. Alguns falam que é o intestino ele produz algumas substâncias, ninguém sabe, mas essa alteração existe e fica persistente. Mesmo o paciente que opera o estômago, demora para voltar ao normal. É uma inflamação. Bom, doutor Maurício, nós temos uma reportagem que saiu recentemente na revista Forbes, onde você atendeu um paciente, até amigo meu, que é presidente de uma multinacional, e ele ficou tão entusiasmado, teve uma redução de peso, melhorou muito a sua qualidade de vida, e ele levou todos os diretores e até os gerentes a irem fazer uma consulta com você, que deu uma reestruturação e foi uma revolução dentro dessa empresa. Esse trabalho funciona, doutor? Funciona, porque se a cabeça dos dirigentes está doente, se o corpo está doente, a empresa está doente. Então, a empresa está perdendo dinheiro. E hoje é uma nova tendência da gente tratar as cabeças. Entendeu? Se a pessoa está hiperestressada, não consegue aumentar a produtividade. Então, esse trabalho focado é muito interessante. E o interessante desse caso é que foi um caso meio pioneiro, por isso que saiu na Forbes, né? E 2 presidentes de multinacionais que viram essa entrevista gostaram da ideia e estão adotando também.
Porque, e melhora, realmente melhora o humor das pessoas, melhora a produtividade da empresa, o clima fica mais leve, a pessoa começa a fazer exercício. É uma modificação de estilo de vida. Bom, eu sou uma testemunha. O Dr. Maurício Hirata tem esse jeitão assim, meio duro, assim, mas ele realmente transformou não só a vida desse meu amigo e toda a diretoria dessa empresa, como também a minha pessoa, a minha família. Isso eu atesto e assino embaixo. Bom, eu recebi aqui como convidado muito especial o clínico geral endocrinologista Maurício Hirata. Obrigado, doutor Maurício. Obrigado a você. Bom, telespectadores, espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Para rever esta ou outras matérias que já passaram aqui pelo programa, acesse o nosso portal, o endereço está aparecendo aqui embaixo, ou siga-nos também pelas redes sociais, Twitter e Facebook. Espero que vocês tenham uma ótima semana, obrigado pela sua audiência e até o próximo Radar Televídeo.